Eu acho que um dos motivos de eu ter sido contratado para Kraft Heinz é porque o meu fit, né, cultural, os valores e a forma como eu lidero são muito parecidos com a cultura, né? Então, eu não vim para Kraft Heinz para mudar a cultura, eu vim para Kraft Heinz porque a minha cultura se assemelha muito à cultura da Kraft Heinz. Eu sou um líder que gosto de estar presente, mas que eu gosto de dar muita autonomia. Eu acredito, né, que se você tem pessoas capazes e que você confia nessas pessoas, elas têm que ter autonomia. E o meu papel é muito mais de provocar, de questionar, né, de ajudar a dar direção, ajudar a encontrar recursos para suportar, né, mas de principalmente dar o voto de confiança, né, e confiar nas pessoas que elas vão fazer o melhor possível. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou o Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso tema e nosso foco é a reputação, um ativo estratégico que faz preço todos os dias e que define o destino das maiores marcas e organizações. E hoje recebemos Ariel Grunkraut, CEO da Kraft Heinz Brasil. Ariel é um dos líderes mais respeitados do mercado de consumo do Brasil. Ele construiu sua carreira nas empresas Ambev e Burger King, em posições de marketing e vendas, e chegou à posição de CEO da Zamp, que reúne a própria Burger King, Popeyes e também Starbucks. E há pouco mais de um ano, assumiu o comando da Kraft Heinz. Seja muito bem-vindo, Ariel. Muito bom recebê-lo aqui no Rapcast. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom. Ariel, a Kraft é uma das 5 maiores empresas de alimentos do mundo, né, com uma alta reputação, e aqui no Brasil investiu R$1 bilhão, um pouquinho mais de R$1 bilhão nos últimos 5 anos, né? Qual que é o caminho do crescimento da empresa para os próximos anos? Olha, a empresa, ela passou, é uma empresa nova, ela passou os últimos 13 anos num franco crescimento através da construção das marcas e também de algumas aquisições que aconteceram aqui no Brasil. Então, a empresa saiu de zero para pouco mais de 3, 4 bilhões de faturamento, né? Mas quando a gente olha para os próximos 5 anos, a gente tem uma ambição ainda muito grande. A oportunidade de penetração das nossas 4 principais marcas é enorme. Então, nós temos oportunidades em todas as categorias que a gente joga e a gente está muito otimista com as oportunidades que o Brasil vai proporcionar para a gente. E, bom, a Kraft tem a marca de ketchup mais valiosa do mundo, que é a Heinz, né, que chegou ao Brasil também, fez aquisições, como você comentou, de marcas locais. Como é que vocês equilibram a estratégia com uma marca global ícone da categoria com as marcas locais para gerar valor para a empresa para os próximos anos? Essa é uma estratégia muito bacana que permite que a gente aqui no Brasil jogue em diferentes categorias para diferentes consumidores, né? O mercado de ketchup, né, ele é um mercado muito grande no Brasil, um produto que tem uma penetração na casa dos consumidores superior a 80% dos lares. Então, ter um portfólio de marcas, como é o caso da Heinz, né, nossa marca principal, a marca mais vendida, né, e a marca que é referência em ketchup no mundo, permite que a gente jogue num público um pouco mais diferenciado, que busca um pouco mais de qualidade, um pouco mais, né, de sofisticação, né, de diferenciação de produto. Mas nós temos uma marca como a Hemmer, que é uma marca que nós compramos há poucos anos no Sul, que também é uma potência no Sul, né, que joga num mercado mais mainstream, e nós temos também a Quero, que também é uma marca com altíssima qualidade, uma penetração na vida dos brasileiros maravilhosa e permite também a gente jogar com uma marca um pouco mais de value, né, de value for money, que a gente gosta de posicionar. Então, esse portfólio de 3 marcas de ketchup permite que a gente seja líder na categoria de ketchup, por exemplo, mas cada marca tem o seu posicionamento, o seu público, o seu faixa de preço e o seu consumidor. E vocês estão expandindo para novas categorias também, como a maionese, por exemplo, Heinz, recentemente lançada, não é isso? Na verdade, a gente sempre esteve já em maionese, mas a Kraft Heinz sempre atuou muito num perfil de consumidor que usa a maionese mais como um produto para melhorar a experiência da alimentação, né? Então, os squeezes, né, que é uma forma de você usar, né, e a gente gosta de dizer que estamos melhorando a experiência da comida, né, o Taste Elevation, ele é muito forte e nós somos líderes quando você olha nesse perfil, nessa ocasião de consumo. Mas o Brasil, ele tem um perfil de consumidor que usa muito maionese em muita quantidade para receitas. Saladas, salada de batata, salpicão, e essa é uma categoria, né, é um tipo de produto
que a gente não jogava muito porque é uma outra ocasião, é um pote. Então agora nós estamos entrando, né, com um pouco mais de força numa ocasião de consumo que tem muita relevância. Mas assim como a maionese, a gente também está entrando em outras categorias também. Então, categoria de extrato é uma categoria que é muito interessante, muito relevante no Brasil. Temperos também, agora com a marca Quero, através da aquisição da BR Spice, recentemente também estamos entrando na categoria de temperos, né? Então, orégano, canela em pó, bicarbonato e outros temperos que são muito consumidos também. Então, existem várias categorias que a gente joga e várias categorias que a gente tem entrado recentemente através das nossas marcas também. E você falou do consumidor, como é que vocês acompanham a evolução do consumidor, das preferências e dessas novas ocasiões de consumo, e principalmente considerando essa tendência da alimentação saudável, né? Como é que vocês fazem isso e como é que vocês estão adaptando o portfólio para os próximos anos? Acho que uma das vantagens, né, e da beleza da gente ser uma multinacional global, né, com presença relevante em centenas de países, né, e em alguns casos, né, presença na Ásia, presença na Europa, presença nos Estados Unidos, de alguma forma a gente, em alguns casos, a gente consegue antever com um pouco mais de antecedência o que está acontecendo lá e quais são as tendências que vão vir para o Brasil. No caso dessa tendência de saudabilidade, né, ela está muito clara para a gente que ela não é modinha, né? O consumidor ele mudou e continua mudando e ele está cada vez mais preocupado com a qualidade e o tipo de comida que ele está botando para dentro do corpo dele. Então é menos uma discussão sobre isso é mais calórico ou menos calórico, mas o que exatamente eu estou colocando dentro do meu corpo. Então, hoje o Brasil é um dos países onde existe a maior incidência de consumidores que antes de adquirir um produto olham para o rótulo, né, para ler os ingredientes, ver o que ele está comprando antes de decidir. Então, é uma febre. Inclusive, se você entrar nas redes sociais, você vai ver TikTok, você vai ver dicas, recomendações, o que comprar, por que esse aqui é melhor do que aquele. Já tem até sistemas de inteligência artificial que ajudam também o consumidor. Então, nós estamos muito preocupados, já faz um bom tempo que nós já estamos trabalhando com iniciativas para transformar o nosso portfólio cada vez mais no que a gente chama de clean label, ou com menos ingredientes e com ingredientes que sejam conhecidos. Então, às vezes é mais importante você ter uma proteína X, ou um açúcar, ou um sal, ou não sei o quê, do que um produto, um ingrediente que você nunca ouviu falar. Então, cada vez mais nós estamos interessados, junto com o nosso time de P&D, em encontrar alternativas cada vez mais naturais, com menos conservantes, menos aditivos, coisas artificiais, porque isso é muito relevante para o consumidor e tem oportunidade da gente fazer isso em todo o nosso portfólio. Com toda essa informação rodando, você citou muito, né, que acompanha pelas redes sociais também essas tendências do consumidor. Qual que é a importância de pesquisa versus esse monitoramento do comportamento na casa do consumidor e nas redes sociais para a definição de portfólio das estratégias de vocês? Olha, nós somos completamente obcecados por pesquisa e por dados e por consumidor, né? Acho que essa é uma beleza, até como um dos valores da Kraft Heinz, né? O quanto que nós somos obcecados por consumidor. Então, é muito comum, todos os meses, a gente ter equipes do nosso time, não só do time de marketing e pesquisa, mas é um convite que todo mundo dentro da companhia pode, né, se inscrever e participar, porque nós estamos consistentemente visitando a casa dos consumidores, nós estamos consistentemente fazendo pesquisas de mercado, nós estamos consistentemente, nosso time de P&D trabalhando em inovações, porque para a gente o consumidor é o grande rei dessa história toda, né? É ele que pode contratar e demitir a gente a hora que for. Então, para a gente é uma obsessão. A gente está sempre pesquisando, sempre olhando e sempre tentando satisfazer da melhor forma o perfil. Acho que nós temos sido bem-sucedidos, mas nunca foi tão difícil acompanhar essas movimentações, né? Então, é muito importante você estar sempre olhando o que vai acontecer, quais são as novas mudanças, para onde o consumidor está indo e de que forma a gente consegue se antecipar, porque marca líder tem essa obrigação, né? Ela tem que estar sempre um passo na frente para poder atender cada vez mais e ser mais relevante na vida dos consumidores. Eu queria abordar um pouco essa questão da liderança, né? Agora você está líder da categoria, na Heinz, que é líder em ketchup. Na Zamp você tinha uma postura desafiadora, né? No Burger King, desafiando o líder de mercado ali em restaurantes. E até na Ambev, que você passou, acho que teve um pouco de tudo na sua trajetória, né? Teve marcas líderes, marcas que estavam indo atrás. O que você acha que é mais difícil? Ser o Davi ou o Golias nessa relação? Assim, como é que você trabalha essa liderança? Eu acho que é muito mais divertido você ser a marca Challenger, né? Então, e eu acho que quando você é o Challenger, você nunca está satisfeito com a tua posição, né? Você está sempre querendo continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, mesmo
atuando hoje, por exemplo, em ketchups com marcas líderes, né? E nós somos líderes em ketchup, nós somos líderes em mostarda, em molho de tomate. O que a gente tem criado dentro da companhia é essa ambição, né, de querer mais, de continuar se ousando de maneira criativa a querer sempre fazer algo melhor, né? Então, a gente acredita que isso é uma maratona, é aquela maratona infinita, não é um sprint de 100 metros, mas esse perfil de estar sempre se desafiando a buscar algo mais, ele tem que estar vivo dentro da cultura da companhia. Então, essa gana, essa vontade, essa ambição de sonhar, de pensar longe, né? Acabamos de sair da nossa convenção, fizemos uma convenção de liderança agora no mês de novembro, e foi muito bacana, porque a gente conseguiu alinhar, depois de um ano de trabalho com 100% da companhia, então um trabalho feito por toda a empresa, a nossa missão 2030. Então, quer dizer, onde é que a gente quer estar daqui a 5 anos, né? Então, foi muito bacana poder construir esse sonho de dentro da companhia para fora, né? E alinhando o sonho e as expectativas. E é muito bacana, porque é uma empresa de pessoas, né? De pessoas, de marcas, uma cultura que tem essa ambição, né, de fazer sempre mais, de continuar crescendo, de criar responsabilidades, oportunidades. Então, acho que a gente tem tudo para, daqui a 5 anos, estar comemorando muito essa nova fase da companhia. Excelente. E nessa postura combativa que você falou, como líder ou como challenger, como desafiador, passa pela, você tem uma trajetória nas campanhas de marketing também, que fazem parte dessa ambição e tal. E você comandou uma série de campanhas que geraram muita conversa, muito buzz, algumas controvérsias, né? Inclusive no Burger King, eu me lembro bem do anúncio grelhado, que foi acho que uma das primeiras aí que teve uma grande repercussão. E mesmo agora na Heinz teve a da Malmeno, né? Que é da lançamento da maionese. São anúncios bastante corajosos, mas que geram conversas. Isso aqui é um Hepcast de reputação, né? Como é que você mede ou decide qual que é o tom correto e até onde ir para que você atinja os seus objetivos de negócio e mantenha a reputação da empresa preservada, digamos assim? Cada marca tem a sua capacidade, né? Então, a marca tem um público, que nem eu comentei, né? Ela tem uma personalidade, ela tem seus valores, né? Os seus objetivos. E o que a gente tem tentado fazer consistentemente é tentar sempre, sem abrir mão da essência de cada marca, testando ao longo do tempo os limites para até onde essa marca pode ir, né? Então, o Heinz, por um lado, é uma marca maravilhosa, global, gigantesca, uma das maiores marcas do mundo, mas que tem condições de continuar sendo ainda mais forte, ainda mais bold, ainda mais corajosa, né? Então, o que a gente faz é ir testando, né? E vamos aprendendo. Às vezes a gente passa um pouco do ponto, tem que voltar um pouquinho, mas a gente está sempre entendendo até onde ela pode ir. E a verdade é essa, quer dizer, é uma marca que pode de vez em quando falar de um jeito um pouco mais sério, falar um pouquinho, né, da campanha do Quase, onde a gente foi falar um pouco sobre a qualidade do tomate, o quanto nós somos obsessivos em escolher o melhor tomate possível, e qualquer coisa que não seja a melhor qualidade do tomate para a gente não serve, ele é quase, né, e para a gente quase não é bom o suficiente, né? Então, uma campanha mais séria que fala muito de expertise, conhecimento, né, e qualidade. E a gente acabou de lançar uma campanha de maionese onde a gente consegue brincar um pouquinho, né? O conceito é de quem prova Heinz, né, não consegue voltar atrás, e é um insight verdadeiro do consumidor. O consumidor que prova Heinz, ele não volta, ele não muda, ele continua. E a gente ouve o consumidor falando, olha, depois que eu provei essa aqui, todas as outras viraram mais ou menos. Então, é um insight do consumidor, o time de marketing que a gente tem, a gente está muito feliz. Então, o Thiago, a Lari, todo o time de comunicação, de marca, de insights que a gente tem feito um trabalho maravilhoso de tentar ouvir o consumidor, entender e ir testando esses novos limites que as marcas que a gente tem podem ter. Hemmer, por exemplo, é uma marca que tem uma origem alemã. Então, é uma marca um pouco mais séria, mas tem um conhecimento, tem uma essência, tem uma história. Então, o que a gente vai fazer com o Hemmer é resgatar, né, a origem dessa história. É uma marca com mais de 100 anos de tradição, né, e que ao longo dos últimos anos acabou perdendo um pouquinho. Então, nós vamos voltar para a essência. Quero, por outro lado, é a marca que tem muita presença na casa do consumidor, é uma das 25 maiores marcas desse país em todas as pesquisas recentes, né? Uma marca que está presente no dia a dia do brasileiro, e a gente vai utilizar muito de inovação também para continuar sendo uma marca muito relevante. E BR Spices, uma marca de condimentos mais premium, pimentas, sal, né, e perfis de temperos, muito consolidada dentro do universo de churrasco, mas também muito restrita a sul e sudeste.
Então também é uma marca que também tem oportunidade de continuar sendo uma marca que permite que os consumidores descubram novos sabores, né, e misture temperos, quase como se fosse uma alquimia, mas que tem uma oportunidade de ganhar conhecimento para o Brasil todo. Então são desafios diferentes, cada marca, mas sempre com essa nossa ambição de querer entender qual que é o limite, para onde ela pode ir e de que forma ela pode estar mais presente no dia a dia dos brasileiros. E olhando para dentro da empresa agora para os colaboradores, né? Vocês verticalizaram a produção de tomates no Brasil, né? Que traz ainda uma responsabilidade maior, né? E até um risco para a reputação se der alguma coisa errada que está sob total controle de vocês. Como é que vocês levam esses conceitos reputacionais, essa preocupação, a responsabilidade para os colaboradores para que tudo dê certo do começo ao fim, né? Até chegar na casa do consumidor? Essa é uma das coisas que mais eu tenho paixão dentro da companhia. A Kraft Heinz aqui no Brasil, ela demorou para vir para o Brasil, então eu comentei, é uma empresa que tem pouco mais de 10 anos no Brasil, mas a gente desde o começo sabia que era fundamental ter essa cadeia, de certa forma, verticalizada aqui no Brasil, porque importar tomate, né, para você produzir o seu ketchup, o seu molho de tomate, iria de alguma forma travar o nosso crescimento aqui no Brasil. Então, hoje nós temos um processo onde nós trabalhamos em parceria com os nossos growers, né, que são os nossos produtores, são os donos dos terrenos, então a gente faz uma parceria, quase um arrendamento daquele terreno naquelas plantações. A gente planta tomate, a gente planta milho, a gente planta pepino, né, mas todo o processo de definição de qual que é, né, a semente que vai ser utilizada, todo o desenvolvimento de novas sementes, toda a decisão de quando eu vou plantar, quanto que eu vou investir de fertilizantes, quanto que eu vou molhar, regar, que dia que eu planto, que dia que eu colho, tudo isso é feito pelo nosso time de agricultura que está presente junto com os growers no Brasil inteiro acompanhando a produção. Então, para a gente é uma responsabilidade gigantesca, é uma corresponsabilidade nossa, então se por acaso alguma coisa der errada, né, é a nossa produção que entra em risco, mas o time tem evoluído muito nos últimos anos, a tecnologia tem nos ajudado bastante, a gente tem investido muito, que nem a gente comentou, você comentou no começo, né, temos investido mais de R$1 bilhão nos últimos anos por trás de manutenção, tecnologia e investimentos em processos produtivos para ser cada vez mais eficiente. E hoje nós somos autossuficientes, né, não só para as nossas marcas, né, Hemmer e Quero, mas também para a pasta Heinz, que é um produto que é muito difícil de conseguir. Pouquíssimos países no mundo conseguem produzir a qualidade de pasta Heinz. A maioria dos países do mundo acaba tendo que importar da Califórnia, que é o maior produtor de tomate, né, para Kraft Heinz no mundo. A gente hoje é autossuficiente no Brasil. Então os nossos growers, o nosso time de agricultura consegue produzir 100% da pasta Heinz aqui, né? E isso dá uma vantagem competitiva muito bacana e uma facilidade de gestão de caixa, gestão de inventário, controle de produção, cadeia, né, e desenvolvimento de mais empregos, mais oportunidades de crescimento. Então, é uma cadeia muito complexa, né, uma cadeia verticalizada, a gente é end-to-end, né, então desde o campo, né, até a mesa do consumidor, e nos dá um orgulho danado dizer que hoje o ketchup Heinz que você consome na tua casa é um tomate, né, brasileiro plantado no Brasil de extrema qualidade. Com tanta coisa acontecendo, né, uma empresa super complexa, acho que muita gente tem curiosidade de saber do seu dia a dia. O que você olha primeiro nas métricas, ou semanalmente, ou diariamente, na sua rotina como CEO? Que números você olha primeiro quando começa o seu dia ou no fim da sua semana, que fazem a diferença na condição da empresa? Olha, acho que uma coisa, a gente não pode tirar o pulso sequer um dia, né? Então, o que a gente olha todo dia, né, sem exceção, a gente olha as nossas vendas, né, a gente olha os nossos custos, a gente olha as nossas pesquisas, que a gente tem pesquisas semanais de engajamento e de pulso, né, de engajamento do nosso time, e a gente tem o olho no olho, né? Então a gente gosta de estar presente, então a gente gosta de ir no supermercado, a gente gosta de ver execução, né? Então nós temos vários indicadores que a gente acompanha de execução, de disponibilidade de produto, mas o que mais eu acho que tem validade a gente fala muito dos hard numbers, mas eu gosto muito dos soft numbers, né, que é o olho no olho, é olhar o promotor da loja, ver como é que ele está, ver o que ele está sentindo. Eu gosto de conversar com o time, então eu tenho algumas rotinas dentro do escritório, né, eu faço cada 10, 15 dias, eu faço almoço com o time de gerentes, eu faço café com presida, eu faço bate-papo com presida, então eu tenho algumas agendas minhas que permite que eu esteja sempre tentando sentir o
o que não está nos números também. Então, acho que é um misto, né, de números, de acompanhamento, de gestão, mas com um olhar muito para as pessoas, né, para o que está acontecendo, para o clima e aquele feeling, né, aquele gut feeling de está tudo bem, para mim é muito importante. Ariel, você é um CEO que nasceu do marketing, a sua carreira foi toda construída no marketing, né? Agora, como CEO, você olha para o seu marketing, para o seu CMO e faz uma alocação ou pede uma alocação de verbas diferentes, ou seja, a vida do seu CMO é mais fácil do que era a sua quando você estava nessa posição? Olha, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Eu acho que o lado negativo é que essa paixão que eu tenho, né, por estar próximo, por estar mais presente, por querer saber o que está acontecendo, eu acho que eu acabo estando, de alguma forma, um pouco mais presente no dia a dia do time de marketing do que das outras áreas. Mas é uma coisa minha, né? Uma paixão e acreditar muito no poder de que marcas fortes podem transformar a empresa, né? Então eu tenho essa crença no poder que as marcas têm, né? De construir legado, de construir pricing power, de construir rentabilidade e consistência e longo prazo. Então, por um lado, eu diria que eu acabo estando mais presente na área de marketing do que às vezes eu acabo delegando para as outras áreas. Por outro lado, eu consigo facilitar, porque como eu acredito demais no poder das marcas, quando surge qualquer oportunidade de reinvestimento na companhia por trás de alguma área, né, normalmente marketing acaba tendo um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, de conseguir a alocação desse recurso adicional. E a gente tem feito isso de maneira bastante consistente, por exemplo, nesses últimos meses, nesses últimos trimestres. Então, a gente entende que existem oportunidades de construir marcas ainda mais fortes, então a gente acaba alocando um pouco mais de recurso por trás dessa construção das marcas e eu acho que o time entende e vem gostando também dessa maior alocação de tempo. Mas eu acho que é um trabalho meu também de tentar dar um pouco mais de liberdade para o time de marketing e poder me dedicar um pouco mais também para outras áreas que também precisam da minha atenção. E indo um pouco além na liderança, né? Como é que é o seu estilo de gestão? Você falou um pouquinho até agora, mas queria que você elaborasse um pouquinho mais. Se adaptou ao estilo da Kraft Heinz, comparado com outras empresas que você trabalhou antes? Olha, eu acho que um dos motivos de eu ter sido contratado para a Kraft Heinz é porque o meu fit, né, cultural, os valores e a forma como eu lidero são muito parecidos com a cultura, né? Então, eu não vim para a Kraft Heinz para mudar a cultura, eu vim para a Kraft Heinz porque a minha cultura se assemelha muito à cultura da Kraft Heinz. Então, eu sou um líder que gosto de estar presente, mas que eu gosto de dar muita autonomia, né? Então, eu acredito, né, que se você tem pessoas capazes e que você confia nessas pessoas, elas têm que ter autonomia. E o meu papel é muito mais de provocar, de questionar, né, de ajudar a dar direção, ajudar a encontrar recursos para suportar, né, mas de principalmente dar o voto de confiança, né, e confiar nas pessoas que elas vão fazer o melhor possível, né? Então, acho que eu acredito demais nessa autonomia, nessa delegação, e eu gosto de questionar. Então eu sou bastante questionador, mas quem dá a palavra final normalmente em tudo são as pessoas que normalmente entendem muito mais que eu das suas áreas, né? Então, mas eu gosto dessa gestão com liberdade. Muito da cultura também veio dos investidores controladores, né, das empresas pelas quais você passou e que levaram muitos talentos brasileiros para o exterior também, né, exportaram muitos talentos. Por que você acha que o talento brasileiro se deu tão bem fora do país, nessa empresa e depois em outras também, mas na sua vivência, nos colegas que você conheceu? E como você acredita que alguém que queira ter essa trajetória deveria fazer, o que ela deveria fazer para poder trilhar uma carreira como essa? Olha, o brasileiro, por essência, ele tem uma capacidade de se adaptar às mudanças, né? Talvez pelo nosso histórico como país, mais fácil do que outras pessoas, né? Então, por exemplo, o americano hoje, ele nunca teve que conviver com inflação alta durante muito tempo, taxas de juros subindo e descendo, inseguranças jurídicas, políticas, né? E o brasileiro está acostumado, né? Então, a gente começa o ano com 2% de taxa de juros, 2 anos depois nós estamos com 15% de taxa de juros, a inflação sobe, a inflação desce, taxa de juros, né? O cenário econômico muda muito rápido. Então, o brasileiro, em função do cenário que a gente sempre viveu, de muita insegurança, de muita mudança, a gente tem muita essa flexibilidade de conseguir se adaptar rápido, coisas que às vezes os europeus, os americanos não têm tanto. Então, acho que o brasileiro, em função disso, e sempre um povo que sempre trabalhou muito e gosta de trabalhar, ele consegue ter muito sucesso, né? Então, hoje você vê
brasileiros na Kraft Heinz ocupando papéis relevantes no mundo todo, mas isso não vale só para a Kraft Heinz, tem várias empresas multinacionais com presença que conseguem também fazer isso. Então, acho que você continuando tendo esse ecossistema, né, de pessoas talentosas, a gente vai cada vez mais ver brasileiros ocupando papéis de liderança em grandes empresas. E para quem não tem o privilégio de ter um brasileiro na posição global e tem que explicar a situação do Brasil, com toda essa volatilidade que a gente conhece bem, o que você acha que a pessoa deveria fazer para explicar o Brasil para um CEO ou para um par no exterior que não entende muito a situação brasileira? Como é que isso pode funcionar bem? Olha, tem que chamar eles aqui no Brasil para vir ver, porque normalmente o Brasil tem esse... É difícil de ser explicado, né? Então, normalmente quando a gente precisa que alguém entenda um pouco mais profundamente, óbvio que a facilidade na Kraft Heinz é que a gente tem brasileiros lá, mas tem que vir para cá, né? Então, fazer as pessoas saírem do escritório corporativo, da sede na Europa, nos Estados Unidos, vir para cá, conhecer, passar uns dias aqui no Brasil, ver a energia do Brasil, ver as oportunidades que o Brasil tem, eu acho que isso, de certa forma, ajuda bastante. E eu acho que o fato também da Europa e os Estados Unidos estarem passando agora por bastante movimentações, tem ajudado eles também a entender e procurar ajuda do Brasil também, dos brasileiros, para poder saber como navegar, né? Então, sempre você tinha uma previsibilidade muito grande, né? E hoje em dia mesmo os americanos já não sabem mesmo. Então, quando você olha, por exemplo, tem um indicador que a gente olha bastante para consumo, para varejo, que é a confiança do consumidor, né? Esse indicador, a confiança do consumidor, ele é um KPI que ele no mundo inteiro correlaciona muito com desembolso, com verba, com crescimento de volume. E o que a gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos é que, em função de tudo que tem acontecido, né? Guerra na Europa, Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, inflação, taxa de juros, tarifaços, inflação, taxa, né, todo o Banco Central, isso faz com que o americano, por exemplo, ele, nesse indicador de confiança na economia e confiança com relação ao futuro, esteja no menor patamar dos últimos 20, 30 anos. Então, isso para o americano nunca existiu, né? Então, você começa a ter agora os americanos mesmo querendo entender assim, pô, como é que eu vou fazer o orçamento do ano que vem, né? Como é que vocês costumam trabalhar dessa forma, dado que vocês já passaram por isso. Então, eu acho que agora tem sido um pouquinho da gente poder dar um pouco do nosso histórico, de como é que a gente trabalha, e eles agora começam a entender um pouquinho mais o que é trabalhar num mundo cada vez mais imprevisível. Equilibrou o jogo, né? Então agora acho que vai ser mais valorizado do que antes, possivelmente, certeza, né? Já passamos por isso antes, né? Já, muitas vezes, né? Excelente. A gente está indo para o último bloco de perguntas, Ariel. E agora a ideia é te conhecer um pouco melhor e fazer um bate-bola rápido. Tudo certo? Vamos nessa? Vamos. Então, o que você consome no seu dia a dia para você se sentir atualizado? Livro, podcast, série? O que você prefere ou gosta? Olha, eu gosto de ler muito, né? Então, eu começo meu dia super cedo, eu vou para minha academia, mas eu não deixo de ler jornal, eu adoro podcasts, né? E eu adoro ler bibliografias, né? Então, eu gosto de ler histórias interessantes de pessoas que já passaram por outras dificuldades, né, e aprender com os acertos e com os erros dessas pessoas. Então, eu leio bastante, eu adoro séries, né, de todos os tipos, então também sou apaixonado por séries, mas eu gosto de ler. Acho que é uma forma que eu me atualizo, gosto de conversar, gosto de estudar, então é um pouquinho da forma que eu... E eu interajo muito com meus filhos também é uma fonte de conhecimento, né, inesgotável para mim. O Gabriel tem 17 anos, a Ana tem 16 anos, então, quer dizer, eu aprendo demais com os meus filhos também. Te renovam também, Me né? renovam. Qual a sua maior fonte de inspiração? Alguém ou algum ditado, algum ensinamento que você aprendeu que você leva no dia a dia? Olha, eu tive a sorte na minha trajetória profissional de ter trabalhado com grandes líderes, né, que me inspiraram muito a vida inteira. Eu não tive uma grande pessoa que eu posso falar, pô, essa pessoa. Eu tive grandes líderes que trabalharam, né, que eu trabalhei junto e que me inspiraram, e eu acho que de cada um deles eu consegui talvez encontrar o que eles tinham de melhor e aproveitar para formar talvez o que para mim é uma função. Então, tive grandes gestores, tanto aqui quanto também no norte, no sul do Brasil, por onde eu já trabalhei. Assisto muito filmes, né, e eu gosto do Simon, né, eu gosto de várias inspirações e eu tento puxar um pouquinho de cada um. Então hoje eu acho que, de novo, agradeço a todo mundo que perdeu tempo, que investiu na minha carreira, que acreditou em mim, e eu acho que hoje eu consegui pegar um pouquinho de cada um e formar talvez o que é o Ariel hoje como líder. Como é que você lida quando você tem uma crítica ou tem que tomar uma decisão impopular e
e tem que passar por isso. Como é que você processa e dá o próximo passo? Olha, uma das coisas que mais eu aprendi, né, principalmente quando eu deixei de atuar na área de marketing e vendas, que sempre foi a minha zona de conforto, né, a minha área de conhecimento mais específica, é de saber que quando você vira um CEO, você é a pessoa que menos entende de praticamente todas as outras áreas da companhia. Então você tem que ter muita humildade para ouvir as pessoas, né? Então você tem que garantir que você tem as melhores pessoas, você tem que garantir que essas pessoas estejam trabalhando num ambiente de confiança e seguro, né? Para que elas possam criticar, elas possam dizer o que funcionou, o que não funcionou. Então eu tento, né, de novo, delegar, eu tento compartilhar para a gente estar sempre tomando uma decisão em conjunto, mas eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? E se por acaso a gente tiver que voltar atrás, corrigir, fazer diferente, a gente vai fazer. Então, eu acho que é um pouco disso, é um pouco de humildade, é um pouco de saber escutar, né? E de reconhecer que você não sabe todas as respostas. Então, e que o time que está lá e está trazendo uma recomendação, talvez aquela recomendação seja a recomendação mais adequada. E, de novo, se precisar refazer, a gente vai refazer e não tem nenhum problema de errar. Você tem uma trajetória em indústrias de alimentos, né? E qual que é a sua relação com a comida? Tem algum restaurante, alguma comida, algum prato que te traz uma lembrança emocional forte? Olha, eu sou apaixonado por comida, eu tenho prazer genuíno, né? E eu adoro churrasco. Então, uma das coisas que mais eu faço com a minha família, com a minha esposa, com meus amigos, é convidá-los em casa para um churrasco. E, coincidentemente, no churrasco hoje, eu estou muito bem assistido com todo o portfólio de produtos da Kraft Heinz. Então, desde do sal, né, da flor de sal, da BR Spices, né, os molhos barbecue, mostarda, ketchup, maionese. Então, quer dizer, é muito bacana porque os churrascos hoje representam, para mim, uma coisa que é muito relevante, né, em termos de juntar as pessoas que eu gosto, que eu acredito e que gostam de estar comigo, e a gente usa todo o portfólio da Kraft Heinz para poder fazer a nossa comida ainda mais, né, essa experiência ainda mais deliciosa. Então eu adoro fazer churrasco, adoro ir em churrascaria, adoro ir comer hambúrguer também, então eu tenho esse prazer e eu gosto de beber. Então quando eu olho todas as grandes empresas que eu trabalhei, que você comentou, continuam presentes no meu dia a dia, então eu nunca deixei de estar muito apaixonado por esse segmento de comida, de bebida, de alimentação, que é o que a gente está inserido. Excelente. E Ariel, a gente fala aqui que reputação é o que falam da gente quando a gente não está na sala. O que você imagina que as pessoas falam de você quando você não está na sala? Olha, boa pergunta. Eu acho que as pessoas vão dizer que as pessoas devem dizer que eu sou muito interessado, né, muito curioso, ousado às vezes até demais, mas que eu sou uma pessoa correta, uma pessoa do bem, uma pessoa que acredita nelas e que tem uma vontade gigantesca de construir um legado em conjunto com o time que a gente está jogando. Então, óbvio que temos muitas oportunidades e eu tenho as minhas, eu tenho o meu plano de desenvolvimento, né, e as oportunidades de continuar crescendo, mas eu acho que as pessoas dizem, né, que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, apaixonado por pessoas e apaixonada por construir em conjunto, né, o nosso legado. Então, acho que é um pouco para aí que eu ouço. A gente queria te dar um presente. É um presente com uma tarefa. Obrigado, Ana. Que é uma plaquinha que você pode escrever. Eu queria que você escrevesse aqui em uma palavra o que é reputação para você. Reputação Isso. é o legado. É o que fica quando ninguém está te olhando. Então, acho que é isso. É o que eu gosto de deixar para meus filhos, é o que eu gosto de deixar para minha família. Então, eu acho que é o que eu gostaria de deixar para a sociedade também, que a gente está inserido e aqui para o Brasil. Né? Sempre uma oportunidade de fazer algo melhor, né? E contribuir para essa sociedade que tão bem nos acolhe e tão bem nos suporta. Excelente, Ariel. Muito obrigado por essa conversa. Foram conhecimentos incríveis. Aprendemos muito sobre a Kraft Heinz e sobre você também, sobre a sua trajetória. Foi excelente. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui no Rapcast. Muito bem, obrigado pelo convite, foi ótimo. Ótimo. E para você que nos acompanhou, lembre-se, a reputação é um ativo estratégico que precisa de atenção constante. Fiquem ligados nos próximos episódios do Rapcast nas redes da FSB Holding. A gente se vê. Até a próxima.